Ô tio, do lado da minha mãe, da família, né? O meu avô, a minha avó, acho que eram espíritas, né? Sim. Você, quando conheceu ali a família, se aproximou da família, você já era espírita ou conheceu o espiritismo através da família? Eu, na realidade, é o que eu penso. A gente provavelmente já conhecia antes, mas não sabia. Quando eu comecei a namorar a tia, eu era evangélico, eu era da Metodista, participei da Metodista durante um bom tempo. Meus bisavós eram fundadores da Metodista em Santo André. E meus primos iam, meus tios passavam, me buscavam. E é o que eu normalmente, quando tenho oportunidade, eu cito nas palestras. Foi o meu berço moral, a Igreja Metodista. Por isso que hoje eu tenho uma luta ferrenha em cortar as divisões. Para mim, eu entro muito bem quando sou convidado numa igreja evangélica, numa igreja católica, num templo budista, num templo de Umbanda, seja onde for. Desde que tenha ali um princípio moral adequado, vem me chamar para conversar sobre alguma coisa, vamos conversar. Então, quando eu comecei a namorar com a tia, eu era metodista e frequentador. Nasci num berço católico, depois, com o tempo, fui conhecendo algumas outras religiões. Eu sempre fui muito fução com relação à religião. E quando eu conheci, eu estava na Metodista. Estava muito contente, feliz pelo local. O princípio doutrinário metodista é muito bom. Só que quando a coisa tem que acontecer, a gente não perde a oportunidade, porque a espiritualidade trabalha bem em cima. Então, quando eu conheci, soube que o trabalho era feito, ele dirigia em casa, o centro na época era na casa dele, do Sr. José, do teu avô. E eu comecei a cutucar a tia para conhecer aquilo. E ela não queria me envolver naquilo, porque ela sabia que eu era metodista, ela não queria me tirar da igreja. Aquela coisa de atrapalhar. Mas não adiantou. Apesar de todo o amor que eu tinha pela Metodista, eu comecei a me envolver com evangelização infantil. Foi minha entrada na doutrina espírita, foi um trabalho na Mas isso evangelização já na casa do vô. na casa do vô. Isso. Perguntei como era, fui me entrosando, aí devagarinho fui migrando da igreja, acabei, lógico, abandonando a igreja, porque não dava para colocar os dois princípios juntos, com toda a gratidão que eu tive pelo meu conceito moral da metodista, mas o espiritismo gritou mais forte, algo que já provavelmente já existia em mim. Então ali eu comecei esse trabalho com evangelização, até que em um determinado momento, durante um tempo, eu recebi a oportunidade de fazer uma primeira palestra. Eu lembro até hoje, fiz lá, digitei tudo direitinho, era o valor das pequenas coisas. Foi minha primeira palestra espírita. De lá para cá tem quase 40 anos nessa brincadeira toda. Olha, que legal. E dali comecei a me envolver. Acabei, com o tempo, me envolvendo, representava a casa nas reuniões da Federação Espírita do Estado de São Paulo, Já a casa. lá no Lar Irmão Luiz, que antigamente era o Centro Espírita Irmão Luiz, hoje Lar Irmão Luiz, ali no Ipiranga, em São João Clímaco ali. Então eu representava ali na parte de evangelização, e com o tempo fui também representando a casa nas reuniões de diretoria junto à federação. Fui me entrosando com o movimento e a coisa vai acontecendo, conhecendo outras casas. Dali, depois de um tempo, a gente mudou para Indaiatuba, e eu digo que em Indaiatuba a coisa aflorou de uma forma que eu cheguei numa cidade do interior, que normalmente você tem uma dificuldade de ver espiritismo, né? Ali tinham várias casas espíritas para o tamanho da cidade. Em Indaiatuba hoje nós temos pouco mais de 200 mil habitantes. É uma cidade relativamente pequena, se você for analisar. E hoje nós temos lá em torno aí de umas 12 casas espíritas, mais ou menos, que é um número bom para uma cidade num porte nosso, numa quantidade de pessoas que a gente tem lá, de moradores. E ali acabei participando dentro da Casa Espírita. O Sr. José já tinha vindo para o interior, a gente veio com o tio Gustavo, veio antes, a gente chegou com E ele eles. não cogitou de montar um centro também em Indaiatuba ou não? Não, Depois que não, eles já foram para lá com uma idade um pouco mais avançada, não dava para encarar isso, né? não iam aguentar isso, não. E mesmo porque eles foram bem acolhidos lá no movimento espírita, as pessoas gostavam muito deles lá, né? Então eles se deram bem com o trabalho na casa, eu vou dirigir alguns trabalhos mediúnicos lá. Isso em São Paulo. Em São Paulo e em Indaiatuba. Aí ele veio para Indaiatuba, conheceu o pessoal da casa. Eles, lógico, foram conhecendo todo o cabedal que ele tinha dentro da doutrina, apesar de uma pessoa simples na forma de se expressar,
Mas é o que eu falo, foi a minha escola mediúnica. O vô foi a minha escola mediúnica. Tudo que eu faço hoje em direção de trabalho mediúnico, na parte de direção de grupos, eu aprendi muito com ele. Foi minha escola ali, o Sr. José. Ele coordenava reuniões de desobsessão? Coordenava reuniões de obsessão, reuniões de desenvolvimento prático mediúnico. Legal. E ali eu fui com ele para lá, quando cheguei. No começo, na realidade, a gente foi para Indaiatuba, um período meio nebuloso na vida da gente, quando a gente saiu de São Paulo para ir para lá, uma situação financeira complicada. E então a gente estava tentando se reerguer. Então eu acabava não tendo tempo para frequentar a casa. O que aconteceu? O vô teve alguns problemas de saúde e eu o levava para o centro, pegava o carro dele e ia levá-lo para o centro para os trabalhos. Eu ficava no carro esperando ele sair, trazia, deixava ele na casa dele e ia embora. Até que um dia ele chegou e conversou com o grupo, olha, o Luiz trabalhava em São Paulo, em reuniões mediúnicas, será que ele não pode vir e ficar sentado do lado, só assistindo o trabalho com a gente? Aí concordaram, sem problema nenhum. Aí me pegaram pelo laço, porque de lá para cá nunca mais abandonei a casa. O Apóstolos do Bem hoje é que falo que é o meu quartel-general. Apesar de hoje frequentar praticamente todas as casas em Indaiatuba, fazendo palestras, tudo, algumas fora inclusive, mas Montemor, Elias Fausto, ali em volta a gente procura dar um apoio também nessas cidades. Mas depois disso eu comecei a trabalhar com ele no grupo e é onde eu falo que para mim foi essa escola dentro do desenvolvimento mediúnico. E de lá para cá é só trabalho. É aí começaram as palestras, aí o envolvimento com a própria USE local. Eu participei da USE nas direções de conselho, tudo, vários anos. Fui presidente da USE em Indaiatuba por 2 gestões e a gente ajuda sempre no que pode lá. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.